Olá, eu sou a Rafaela Moraes. E eu sou a Fernanda Soares. Bem-vindos ao Pretexto Sonoro, um programa que é do 4º ano de jornalismo noturno da UEL, com colaboração do grupo Tarobá. Esse programa tem O programa tem coordenação dos professores Peterson Dias e Priscila Sanches. E, bom, se você viu pelas ruas de Londrina uma equipe de pessoas carregando equipamentos com câmera, iluminação, alguns atores por aí, você deve ter esbarrado em alguma das gravações da série Na Batalha. Eu não sei você, Rafa, mas eu fiquei super curiosa para saber o que estava rolando em Londrina, né, nesse tempo que a gente pôde ver algumas movimentações pela cidade. Eu dei uma olhada também em alguns stories de colegas trabalhando nos backstages, e aí a gente convidou essas duas pessoas maravilhosas para falar com a gente. Sejam muito bem-vindos, então, a criadora da série, Alessandra Pajola, e também o diretor, Elder Fruteira. Então, alguns agradecimentos, né? Muito obrigada por estarem aqui. A gente queria agradecer também à TV Tarobá e ao Bruno Carraro por disponibilizar esse espaço para a nossa turma poder realizar esse projeto. Bom, então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada novamente por vocês estarem aqui. E para a gente começar, nós já sabemos que as gravações terminaram, né, agora nesse fim de semana. Só que vamos começar do começo, pode ser? Então, a gente queria entender como que a ideia da série surgiu, né? Essa série que tem produção da Condessa Filmes, que é a sua produtora, né, Alessandra? Então, como que surgiu a ideia da série Na Batalha? Surgiu quando eu fazia um curso ali na AML, na frente da Concha Acústica, em 2015. Eu comecei a ver as batalhas de rima que aconteciam naquela época na Concha Acústica. E eu falei, gente, que coisa interessante, eu não conhecia. Então, eu saía do curso, parava ali na praça, ficava na Concha Acústica, ficava vendo, né, os jovens rimando. E aquilo ficou na minha cabeça. Uns 2 anos mais tarde, quando eu comecei a desenvolver uma série para um edital que acabou sendo cancelado, eu pensei nesse universo. Eu falei, por que não esse universo? Ela surge de uma admiração pela cena hip hop em Londrina e também pelo desejo de retratar outras vozes no audiovisual, para a gente não ficar sempre, né, com o mesmo recorte, né? E aí eu comecei a entrevistar os rappers locais, os MCs de batalha, e fui coletando histórias. São histórias lindas, né? Histórias muito, muito impressionantes de superação, eles falam muito que a arte salva e de fato salva, né? E também de alegria, de vivência, de uma juventude muito, muito criativa. Tudo isso é muito encantador. E aí eu fui construindo, né, as histórias e as tramas da série Na Batalha, submetendo a série a consultorias, indo com ela, né, em muitos, muitos processos de desenvolvimento de roteiro, e a história foi vindo. Alessandra, sem spoiler, claro, mas o que a gente já pode saber sobre o enredo da série? É uma história que o universo dela é principalmente o hip hop, mas a gente também tem o universo gospel. A gente tem uma protagonista que tem esse dilema entre o mundo gospel e o universo hip hop. Então a gente acompanha uma trama de amadurecimento. Então é um elenco, são personagens jovens, todos os personagens com as suas questões, com seus conflitos, com seu arco, e todos eles entrelaçados nesse universo criativo das batalhas de rima. Muito legal. Deixa eu incluir o Elder na conversa, então. Elder, você que fez a direção dos episódios, né? E você atuou na direção junto com a Tati, a Sabotati, né? Como ela é conhecida. E eu queria primeiro perguntar como que foi a sua experiência, assim. O que você achou da série pra gente começar a conversar? Incrível. Foi uma experiência maravilhosa e transformadora, assim. A Sabotati é a diretora-geral, me convidou para dirigir alguns episódios, no caso são 2 episódios, mas participei do processo como um todo, de todos os episódios, assinando como diretor assistente. E como eu havia mencionado, assim, num projeto como esse nós temos a oportunidade de, para além de viver a série e o enredo dos personagens, de ter
a própria vida em uma série, assim, porque você conhece novas pessoas, você aprende coisas novas, você aprende sobre novas técnicas, com outras pessoas, tem esse intercâmbio de talentos e de conhecimento. E é muito enriquecedor. Eu sempre digo que um projeto audiovisual a longo prazo, assim, é quase como uma graduação. Você sai diferente, você sai com outra visão de mundo. E eu acho que essa é uma das riquezas, assim, desse projeto, o poder de transformação que ele teve dentro da história que nós contamos, mas também a transformação nos bastidores. Ah, que legal. E você que é de Brasília, né? Foi sua primeira vez aqui em Londrina. O que você achou da cidade? Conta pra gente como que estava sendo seus dias aqui. Eu achei a cidade maravilhosa, assim, uma cidade muito bonita. E, de novo, eu acho que nós tivemos um acolhimento muito, muito, muito especial das pessoas que trabalharam na série, que são as pessoas locais. E não só eu, todas as pessoas que vieram de fora sempre comentaram sobre esse calor humano, sobre essa receptividade. Assim que a gente chegou, a Ale passou uma listinha incrível de lugares que nós tínhamos que conhecer, como suco da rodoviária. Fomos lá e foi muito legal, assim. E é uma cidade geograficamente muito tranquila de se acessar os lugares. Então, essa questão dos deslocamentos com curto tempo fez com que nós conseguíssemos conhecer uma variedade imensa de localidades. E para além da beleza também, né? Uma cidade com muito horizonte, a luz é muito bonita, céu, sol, enfim. Tudo que a cinematografia ama. Então, fomos muito felizes aqui. Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso antes de começar, mas se você puder falar pra gente, como que Londrina vai estar representada nessa série? Como que Londrina vai estar representada? Da melhor forma possível, assim. Organicamente, os personagens têm diferentes geografias, né? E a nossa produção de locação, juntamente com as pessoas que são daqui, foram cuidadosamente direcionando os caminhos para que nós pudéssemos encontrar locações super legais. Então, nós temos o recorte das locações mais urbanas, centrais, mas também nós temos as periferias, representadas de uma forma muito legal, muito bonita. Nós temos os locais onde foram as batalhas de rima, que são locais que também têm as batalhas de rima, como é o caso da Praça Alphaville, que é a Batalha da Leste. Aquaville, como é a Batalha da Leste, a própria Concha. Então são lugares que têm a cara daqui, que foram representados na série. A série se passa realmente em Londrina, né? Londrina é uma personagem, quase uma personagem da história, né? Eu fico muito feliz porque isso me faz lembrar que quando eu vim aqui em 89, quando eu vim para Londrina de Santa Catarina para cá, com esse olhar estrangeiro que hoje o Helder tem, né, de olhar, e eu fiz o vestibular e fui embora para casa chorando. Eu falei, eu quero ficar em Londrina, porque eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Então, a cidade é acolhedora. Então, quando surgiu a oportunidade desse edital, eu queria que a história se passasse em Londrina. Então, a gente não só filmou aqui, mas como a gente enaltece a cidade, né? A gente mostra ela como sendo realmente a casa dos personagens. Nossa, porque é uma cidade bonita, muito bonita. Que legal. Alessandra, agora se você puder falar pra gente, assim, quando você teve a ideia de fazer essa série, depois de muitos anos a gente sabe que só agora foi sair do papel, né? Quais são as primeiras coisas, assim, que você precisa pensar para tirar essa ideia do papel? Com quem eu preciso conversar? Escolher equipe, produção? Se você puder contar um pouquinho pra gente como que funciona esse processo. Depois do roteiro pronto, você tá falando? Isso, quando eu ganhei o edital? Isso. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma diretora, né? Porque eu precisava de alguém que já desse a linha criativa da história, porque a partir disso viria todos os direcionamentos. Então, o primeiro contato foi com a diretora e depois também com uma produtora executiva, que é quem cuidaria de toda a parte orçamentária e de contratações. Então, foram as duas, a gente formou aí uma tríade, né? Eu, a Tati, a Andréa Calabo, a de Curitiba, tomando, assim, as decisões importantes para começar a série. E aí a gente vai formando a equipe, os convites vão sendo feitos, né? A Andréa indicou algumas pessoas, a Tati indicou outras, eu indiquei outras aqui da cidade, e aí você vai formando as equipes. E aí, uma vez que você tem
você primeiro tem os chefes de departamento, que aí, por sua vez, vão constituindo as suas equipes. Então, ele é um processo em cadeia, né, Helder? E as coisas vão acontecendo dessa maneira. Que legal. A gente estava conversando antes, eu queria que você relembrasse como que você chegou na protagonista, porque foi uma história muito, muito bonita, assim, que você contou pra gente, né, na Ayomi. Como que você escolheu? Ah, tá, na atriz, né? A personagem da história, a protagonista, ela traz um dilema dentro dela, que é um dilema muito grande entre atender ao desejo da família da qual ela foi criada, que é seguir a carreira na música gospel, e de ter a sua própria voz, a liberdade, né, para cantar as coisas que ela acredita, e isso ela vai encontrando dentro do hip hop. E ela é uma personagem, então, que ela tem dentro de si essa inquietação e essa vida dupla, digamos assim. E aí, quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu me deparei com uma entrevista da Ayomi Domenica falando sobre questões muito parecidas que a nossa protagonista tinha, contando da vida dela, que ela também teve uma questão muito forte com a religião na infância, né, e no começo ali da adolescência. E depois ela deu uma virada de chave para o teatro. Quando ela começou a fazer o teatro, a vida dela mudou muito e ela, então, precisou abrir mão de algumas coisas em relação à religião, porque não cabia dentro da vida que ela precisava ter com o teatro, em termos de dedicação e, né, de envolvimento. E aí ela foi para o teatro. E ela também falava do momento de vida dela, falava das raízes dela. Ela vem de uma família ligada ao hip hop, então ela tem toda essa vivência também. E logo em seguida eu assisti o Levante, e o Levante é um filme absurdamente forte, e ela está muito bem, muito bem. E quando a Tati, a Sabotati, entrou dentro do projeto, eu falei para ela da Domênica. Ela conhecia a Domênica, mandou um oi para a Domênica, mandou o projeto, ela gostou e ela topou. E a Domênica, até na nossa festa agora de encerramento, ela disse que, assim, nas palavras dela para a equipe, né, que ela estava realmente num momento de vida em que ela pedia que aparecesse um projeto como esse, com pessoas nas quais ela se conectasse, ela acreditasse, ela fizesse algo que fosse relevante para ela. E aconteceu, né? E ela saiu daqui muito contente e fez um desempenho maravilhoso, né, Helder? Brilhante. Brilhante. Feliz. Cantou, fez aula de música, aprendeu a tocar alguns instrumentos que ela não sabia. E ela, olha, estudiosa, aplicada, foi brilhante. A personagem tem uma voz angelical e ela cantou lindamente. Ela já rimava? Não. Não, teve que aprender a rimar para fazer batalha de rap. Aprendeu. A gente teve consultoria, né, com os MCs locais, as MCs locais. E ela, claro que ela tem, obviamente, né, uma vivência, conhece, enfim, mas não batalhava. A gente falou agora da Domênica, que é de São Paulo, né? E eu queria que vocês, acho que pode servir para os dois, que comentassem sobre isso de valorizar o artista aqui de Londrina, porque a Domênica é de São Paulo, a gente sabe que é de Brasília, mas a maioria, a gente estava conversando do pessoal que trabalhou, que atuou, é aqui da cidade, né? E até aquela questão mesmo que você colocou sobre pessoas com mais experiência ensinarem as pessoas, né, mais inexperientes. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, de como que foi isso na prática. A gente tinha essa preocupação, porque é uma série muito grande, um projeto grande, como nunca tinha sido feito ainda em Londrina. Então, obviamente, a gente não tinha na cidade as pessoas com a experiência num projeto tão grande quanto esse. A gente tinha, sim, pessoas talentosas, pessoas com muita vontade de fazer, mas a experiência no audiovisual ela é muito importante, senão a gente não consegue cumprir toda a jornada, né, cronometrada que a gente tem para dar conta das gravações diárias, né, na ordem do dia. Então, a gente precisava de pessoas que comandassem isso com experiência para não sair do trilho. Então, a gente procurou mesclar as pessoas com essa experiência maior com as pessoas que não tinham tanta experiência, mas que poderiam vir a ser, né, e foi o que a gente fez. A gente foi fazendo essa mescla dentro das equipes e para justamente incentivar essa questão formativa. E isso foi em tudo, em todos os departamentos houve essa mistura
e também no próprio elenco, né? Se a gente pensar, a gente teve um elenco muito jovem, a maior parte um elenco local, e a gente teve atores nacionais muito generosos que abraçaram, como a Brenda Lígia e o Digão Ribeiro, que abraçaram essa equipe como pai, como mãe, inclusive nos bastidores, e isso fez com que levasse, né, elevasse o clima da produção e eles entregassem um trabalho ainda melhor pela relação, né, Helder, que eles construíram nos bastidores, enfim, foi muito bonito de acompanhar. Uma atmosfera muito positiva e muito familiar, né? Porque um projeto a longo prazo, assim, uma das coisas que mais tornam bem-sucedido é você conseguir criar uma atmosfera de que as pessoas se sintam confiantes, confortáveis. E isso passa muito pelo camarim e pela relação dos atores no dia a dia, né? Para além da série em si. E nós fomos muito bem-sucedidos nesse sentido. Em vários outros também, mas falando especificamente dessa questão das relações, foi muito verdadeiro para todo mundo. Então, a juventude, os atores mais jovens se sentiam ali acolhidos com os mais experientes. E tem uma das fotos que tá passando aí, que ela é muito linda, que é justamente o Digão, nesse papel desse paizão, ele abraçando, tinha essa questão do contato. Isso foi um fator muito importante. Uma afinidade orgânica, porque ninguém se conhecia, trabalhando junto pela primeira vez. Mas aconteceu. E eu imagino que tenha sido difícil de dizer tchau, né? Depois que as gravações terminaram na madrugada ali de domingo, né? Que foi a última noturna. A gente já veio dando tchau aos poucos para o elenco que ia terminando as suas participações, né? Então, todos os tchauz começaram a ser bastante sofridos, né? Do Digão, da Brenda Lígia, do Leandro Daniel, né? Os atores foram terminando, encerrando o seu processo. E depois teve, né, agora o nosso encerramento, que foi na madrugada agora do domingo, às 6 da manhã, no Calçadão de Londrina, num lugar muito emblemático. E depois a gente fez a nossa festa de encerramento, que também foi até a madrugada. E foi um momento muito, muito bonito, assim, muito bonito mesmo, muito emocionante. Ai, momentos para guardar no coração, né? Que bacana. Muitos. Eu guardei para registrar na memória. Que legal, gente. E a gente estava comentando antes também das unicidades, né, de Londrina, né? Então, a gente falou de como que ela vai ser representada também. E aí, eu tinha comentado com você, Helder, que eu queria saber o que você acha que vai ser único, assim, na série, que as pessoas de fora vão olhar e elas vão enxergar uma cidade brasileira, mas que não é uma cidade brasileira qualquer, né? É muito específico de Londrina. O que era que você tinha visto de único? Olha, acho que tem uma questão muito bonita no roteiro, assim, de retratar com muita dignidade, com muita empatia, com muita intimidade as narrativas individuais. E eu acredito que elas serão muito universais no momento que elas chegarem para o espectador. Porque, por exemplo, essa trama de um dilema que você começa na igreja porque você tem afinidade com música. Muitos jovens que hoje estão da música do hip hop e tal, começaram na igreja e tiveram em algum momento esse dilema do tipo, nossa, tive esse momento até aqui, essa formação musical, existencial, mas agora eu tenho essa visão crítica em relação a determinada coisa e quero seguir outro caminho. E eu acho que isso já é um ponto muito grande, assim, dentro da história. E aí, agora falando sobre Londrina, sobre a conexão com a cena local, sobre a força que essa juventude aqui tem, a resistência, e ter isso representado em uma série, é muito importante, é muito histórico. Porque se pararmos para pensar, assim, uma cena jovem que já vai ter uma representação legal, onde pessoas que são do próprio movimento trabalharam no projeto, eu acho que isso gera uma energia de autoestima, de confiança e de representação para tempos que vêm e para poder ajudar a colocar, né, somar em um cenário de perspectiva nacional, assim, para a perspectiva nacional, olhar para cá também, continuar olhando, uma vez que já tem vários talentos aqui que estão acontecendo nacionalmente. Faz um pouco por isso. Alessandra, quando você escreveu o roteiro, né, que a gente sabe que fazem alguns anos, de lá pra cá, assim, você viu a cena de Londrina mudar muito? O que você viu, assim, de mudanças mesmo? Tanto hoje, naquela época eu acho que não tinham tantas batalhas, né?
concentrava ali mais na Batalha da Concha. Hoje em dia a gente já tem batalha em todos os cantos da cidade, né? O que você observa, assim, que mudou? Eu observo que assim, a gente teve uma primeira fase de o que a gente, que são, não sei se a gente pode chamar de veteranos, será, Helder? Como é que a gente chama? Enfim, existe uma primeira fase do WMC, que foi o fundador, né, da Batalha da Concha, e que enfrentou muita coisa difícil, né, inclusive repressão ali. A gente tem um histórico de invasão da polícia na Batalha da Concha, enfim, né, de não poderem mais se apresentar naquele espaço, que é um espaço da cidade. Não teve essa primeira geração. E agora a gente tem uma outra geração, que é a que, a partir daquele embrião, se multiplicou pela cidade. Então, a gente tem hoje, acho que 14 batalhas de rima, e toda hora aparece mais uma, e a gente tem também uma coisa muito interessante que a gente tem observado, é que são muitas crianças colando nas batalhas, rimando, ou indo com os pais, com a família. Então, existe uma terceira geração vindo aí. A gente tem um menino, o Gigante, né? Ele tem esse nome de Gigante, mas ele é uma criança, e ele rima como um gigante, ele rima muito bem. E o Gigante fez uma participação na série como filho do MC Digão, né? Do nosso personagem. E então existem, acho que essas 3 gerações, né? A geração do W, a geração do Vasco, que nos ajudou muito também como produtor de locação. Essa geração agora desses jovens que estão organizando as batalhas na cidade, e essas crianças que já estão vindo também. E é bonito porque realmente fortifica muito isso em Londrina, muito, muito. E agora a gente tem o slam também, então ela é realmente uma cena muito vibrante, muito mesmo. Uma coisa que me ocorreu agora, que a gente acabou não comentando sobre, mas quando a gente estava falando dos artistas locais, como que eles foram muito importantes na história, mas como que vocês perceberam a percepção deles, né? Então, eles ficavam deslumbrados por ser uma coisa diferente, né? Um set de cinema é uma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia, né? Eles ficavam ansiosos, para eles... Vocês acham... Qual que era a percepção deles, assim, diferente? Olha, o Helder também pode falar, o que eu percebi, assim, é muita felicidade. Ainda hoje o Vasco mandou uma mensagem muito querida, muito feliz de ver a cena representada. E a gente também ficou muito feliz pelo olhar deles, por perceber que a gente estava representando essa cena, apesar de ser uma ficção, por meio da ficção, mas com muito respeito e com muita proximidade com a realidade mesmo deles. E eles ficaram muito felizes, se envolveram muito, de todas as maneiras, né, Helder? De todas as maneiras. Porque eu acho que, mesmo, né, a admiração pelo cinema, pelas séries, ou seja, pelos videoclipes, o audiovisual, ele é muito importante, né, num todo, assim. E acho que quando a gente tem a perspectiva de trabalhar em um projeto audiovisual, e falando da juventude, que mesmo assim, é da música, mas tá numa série, é uma experiência muito boa, porque é o que você vê no cinema, é o que você entra numa sala de cinema para ver, o que você vê na televisão, e você tá, nossa, então agora estou trabalhando em uma série que retrata a minha vida, as minhas vivências, e estou aprendendo sobre toda a máquina. Tipo, é muito legal. É muito legal, porque a gente vem com uma estrutura muito grande, né? Quando a gente chega num bairro, numa locação, são vários caminhões, equipamentos e gente para lá e para cá. Então, tudo isso chamava muito a atenção, né? Eles gostavam. E aí, quando viam ver no monitor, como que ficava bonito, né? Dentro do monitor, enfim, começavam a entender qual era a mágica disso, né? Qual era a mágica. Teve até dentre vários acontecimentos muito bonitos, assim, que, por exemplo, o nosso departamento de arte... vamos fazer pôsteres para entrar em série, para representar isso, são as fotos dos próprios artistas e afins. E aí uma das batalhas tinha um mural com as fotos das MCs, e aí quando elas chegaram, elas se emocionaram muito, assim, porque é isso, você tá numa ficção, mas você tá se vendo ali representada, sua foto impressa, grudada, porque vai fazer parte do cenário. E aí uma das coisas que foi um dos momentos muito bonitos, assim.
Então, muito bonito. Nossa, é que muito legal. legal. Em algumas batalhas de rima, a gente colocou personagens ficcionais e personagens reais. Então, alguns MCs batalharam com o nome deles mesmos, sendo eles mesmos, né? Foi muito legal. Ah, que legal. Isso me remete à conversa que a gente estava tendo, né? Dessa diferença da cena do rap de Londrina para os centros maiores, né? Então, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vocês estavam comentando com a gente, queria que vocês trouxessem aqui de novo. Por que o rap de Londrina é diferente? O que vocês veem, assim, de único nisso, né? Olha, tendo de novo nessa visão de fora, sendo de Brasília e tal, eu acho que tem uma coisa muito bonita que é a vontade de acontecer. É a vontade de acontecer coletivamente, assim. São artistas muito, muito, muito talentosos. E talentosos em diversas áreas, que têm vontade de ascender, de acontecer, e têm vontade de fazer isso com o coletivo, com todas as pessoas. Isso é muito bonito, porque é um início de carreira muito promissor. Porque você começa muito pelo certo, né? Independente da questão da estrutura industrial ou dos movimentos comerciais, você ter isso muito genuíno, muito de dentro para fora é muito bonito. Eu acho que a paixão, o amor pelo hip hop, pelo rap, pela cultura e pela ascensão do coletivo é muito genuíno, e dá para ver no brilho, no olhar, na postura, na conduta desses artistas locais que são muito jovens, mas já têm uma visão política, social muito aflorada, muito desenvolvida, e que com certeza tem toda uma trajetória assim para acontecer. E tem vários nomes que a gente tem certeza que daqui a um tempo vão estar a nível nacional e internacional, gravando discos, fazendo clipes e seguindo, participando de séries e fazendo. Sim. A gente ficou muito nítido, assim, tipo, cara, essas pessoas Vão voar? vão voar. Vão voar. Elder, de que forma você acha que você conseguiu aplicar a sua vivência, né, no hip hop? A gente comentou um pouco antes sobre os seus outros trabalhos, né, com Freud, o Criolo, né? Várias pessoas bem legais, né, da cena nacional. Então, como que você acha que você conseguiu aplicar essa sua vivência do hip hop na direção da série? Certo. Eu acho que é muito legal parar para observar que toda a vivência, toda a minha vida, assim, os caminhos que foram tomados, eles se conectaram com esse projeto, né? É isso, eu e a Lê, a gente não se conhecia, mas ela estava escrevendo um projeto que tinha uma conexão com a minha vida. E eu acho que é nas pequenas e grandes escolhas que a gente vai fazendo, assim, eu acho que não todo a equipe toda tinha muita afinidade, e quem não tinha buscou conhecer. Então também a Sabotati trouxe várias coisas da vivência dela, da experiência de vida. No meu caso, eu acho que essa conexão com os artistas em diferentes fases da vida, assim, do tipo, os artistas que estão começando, os artistas que já aconteceram. O trabalho com videoclipe também, para poder fazer escolhas visuais, narrativas e estéticas, as fotografias. Eu acho que tudo isso foi colaborando para conseguir somar com esse projeto. Mas, de novo, assim, parecia que a gente estava fazendo isso junto, só que sem se conhecer, entendeu? Ai, Vivendo e que aplicando. legal. Então resgata pra gente aquela história que você contou também, de como que você começou lá em Brasília, fazendo videoclipe com os amigos. Como é que era essa história? No início, assim, né? A gente, quando tá numa cidade, e falando sobre Brasília, que a cena tá começando a desenvolver, nós somos responsáveis por todas as etapas do processo. E por eu gostar de audiovisual, tá estudando cinema e ter essa afinidade com a câmera, com o vídeo, eu era quem ficava responsável pelo registro dentro de um coletivo com vários artistas que tinham afinidades em diferentes áreas. Na música, no design, na moda. E esses trabalhos autorais foram ganhando uma assinatura e foram virando uma linguagem e uma estética, assim. Mas, na verdade, era a vontade de representar tudo que eu estava vendo, estava vivendo ali naquela fase da vida. E com o tempo isso foi chamando a atenção do mercado, de produtoras e afins, que passaram a enxergar e falar: mas para qual marca esse trabalho? Tipo, não é para uma marca, a gente está aqui registrando as nossas vivências, nosso dia a dia, porque tem muita verdade. Então esse foi um pouco do começo, assim. Aí eu conheci artistas como Freud, lá atrás, que também estava começando, inclusive a gente estudou juntos, né? Fez a mesma faculdade de cinema. E aí esses videoclipes e esses trabalhos, assim, do dia a dia foram se tornando que hoje a gente enxerga como trajetória, como carreira, como bagagem profissional, né? O repertório, eu costumo dizer que vivência é repertório. Então toda essa vivência se tornou um repertório Nossa, que profissional. bacana. E o que você vai levar da sua vivência da série
para os seus próximos trabalhos, assim? Como você vê que ela te mudou? Nossa, Profundo. Ainda tá. Você tá absorvendo. ainda tá reverberando, mas muita coisa, assim. Esse projeto, a Brenda Lídia, ela falou pra gente, né? Ela faz uma personagem muito importante, que é a Cassiana, na série. Ela falou, essa é a série da minha vida, é o projeto da minha vida. Nossa, que forte. E eu também digo isso, assim, é o projeto da minha vida, porque é justamente a oportunidade que eu tive de viver falando da minha experiência pessoal, toda essa trajetória de vida durante os últimos 12, 13 anos, e agora trabalhar em um projeto e ajudar a construir uma série que retrata isso também. Então, isso gera uma abertura de horizontes e de perspectivas do tipo, nossa, então é possível contar mais histórias, a vontade de juntar essa galera de novo. Acho que assim, a vontade é absurda. Gente, terminou. A gente parou de filmar agora. Já tá com vontade, gente, vamos voltar a trabalhar de novo. A gente precisa juntar essas pessoas e fazer uma segunda temporada e fazer mais coisas. Eu acho que isso dá vontade de continuar acreditando e trabalhando para juntar tudo de novo, porque foi mágico que a gente fez. A gente ainda tá nesse impacto, sabe? Ainda A tão gente ainda tá apaixonados, nesse, né? a gente tá nesse impacto, tentando absorver tudo isso, sentindo essa emoção, porque realmente foi muito emocionante. Foi muito especial. Para as pessoas que acreditam em coisas místicas, houve uma conjunção. A gente já ouviu várias teorias, assim, mas a impressão que eu tenho, e eu que sou uma pessoa que não sou nem mística, nem religiosa, nem nada, mas a impressão que eu tenho é que eu fiquei esses anos escrevendo para, nesse momento, poder estar exatamente com essas pessoas, para que essas pessoas estariam disponíveis nesse momento, porque se formou uma conexão tão forte, tão bonita nos bastidores, que, enfim, a gente quer estar junto de novo. A gente tem certeza que a série vai acontecer, que a gente vai fazer segunda temporada, Que enfim, legal. tá todo mundo com com esse desejo e essa expectativa. Ah, os astros se alinharam, né? Pra todo mundo estar no mesmo possivelmente. lugar. Estávamos todos na mesma linha, com o mesmo desejo. Foi muito bonito mesmo, muito especial. Muito legal. Alessandro, quanto você acha que essa série vai impactar na visão das pessoas de fora, né? De fora eu digo até num contexto nacional. As pessoas, o quanto vai mudar a visão das pessoas para uma cidade do interior do Paraná? Nessa questão que eu falo mesmo sobre rap, hip hop, porque a gente sabe que os grandes artistas estão concentrados ali no eixo Rio e São Paulo, né? Então, quanto você acha que as pessoas vão conseguir abrir os olhos, né? Para a cena de Londrina, né? Olha, são duas coisas caminhando juntas, assim, que eu vejo na sua pergunta. Não só a cena de Londrina do hip hop, mas também a cena audiovisual de Londrina. Então, a gente vai poder mostrar que em Londrina é possível fazer uma série com muita qualidade, que é o que a gente fez, que a cidade é uma cidade muito bonita, muito interessante, que pode servir de cenário para outras produções também, porque eu acho que existe uma certa saturação da audiência por as mesmas caras, as mesmas histórias, as mesmas geografias, então vão assistir uma cena diferente, vão assistir um tipo em relação ao hip hop, é um tipo de hip hop mais raiz, como a gente falou, de uma juventude muito interessante, muito criativa, muito crítica, algo que é muito bonito e até muito puro ainda, né? E então eu acho que a audiência vai se conectar com essa história tão forte, com esse lugar geográfico tão bonito que é Londrina. E eu espero que mude também no sentido de causar reflexões e da importância da arte, da cultura de rua, da cultura hip hop, da importância do que a juventude periférica faz, como é bonito, como é forte, como é criativo, como é potente. E isso a gente mostra na nossa série com muito respeito, com muita admiração. Legal. Nossa, que lindo depoimento. A gente tá falando tudo com muita paixão sobre, né, o processo. Dá pra ver realmente, assim, que os olhos de vocês brilham. Que vocês estão realmente processando ainda tudo que aconteceu de encantador mesmo, né? Acho que, com certeza, vai mudar a carreira de vocês, a forma como vocês vão trabalhar daqui pra frente. Mas eu queria trazer um tema que a gente
pincelou lá no começo da conversa, que são um pouco as dificuldades de se fazer cinema no interior, né? Porque, como você estava dizendo, Londrina pode ser cenário para próximas produções, só que essas próximas produções vão encontrar alguns desafios que você, com certeza, encontrou na produção da sua série. Então, como que foi fazer isso? A gente ainda tem um caminho que eu imagino que uma das questões que eu quero trabalhar depois que tudo isso passar, né? Mas é trabalhar na questão mesmo de fortalecimento do setor, de formação. Eu enxerguei muita coisa que precisa e a gente pode fazer isso juntos, né? Nos fortalecendo. Então, tem alguns caminhos aí que eu gostaria de discutir com as entidades, com as outras produtoras, nesse sentido. O que eu encontrei de dificuldade foi infraestrutura. Por exemplo, a gente não tem uma locadora de equipamentos aqui, a gente tem que trazer de Curitiba ou de Maringá também tem, ou de São Paulo, enfim. Então, isso tudo encarece para a gente trazer de fora algumas funções que não existem, que precisam existir para a coisa funcionar direito, não pode trabalhar mais acumulando funções, sabe? Então, a gente precisa aprender a prever dentro do orçamento que é preciso que cada um faça a sua função para que, né, ninguém se sobrecarregue, para que não fiquem jornadas extenuantes. Então, a gente fez uma produção com 5 diárias e 2 folgas. A gente fez uma produção respeitando o tempo programado nas ordens do dia. A gente não avançou. Mas para isso acontecer, a gente precisa que todas as funções sejam alinhadas, né? E então isso foi algo que a gente precisou trabalhar. Enquanto estava acontecendo, algumas pessoas tiveram que aprender muito rápido, né? E aí foi por isso que a gente tinha pessoas mais experientes, com pessoas menos experientes, enfim. Então, isso é algo que a gente precisa melhorar para as próximas produções. Por outro lado, algumas surpresas muito boas a gente teve. A gente teve apoios. Eu queria até agradecer, porque todas as autorizações, tudo que a gente precisou do poder público local, a gente conseguiu. A gente teve autorização para filmar nos espaços públicos, então as pessoas foram muito generosas com a gente. A polícia, né? A gente tinha cenas com uso de armas, que a gente usou, como é que fala? Simulacros, né? Simulacros. E aí o Helder esteve lá na polícia, eles deram treinamento, mostraram, enfim. Então todo mundo foi bastante generoso conosco e isso foi surpreendente. Então, acho que as pessoas querem ver produções audiovisuais na cidade. Isso movimenta a cidade, né? Eu acho que gera muita essa curiosidade do que está acontecendo. Nossa, uma produção cinematográfica na minha cidade, não imaginava isso, né? Vou sair ali, vou no mercado, de repente encontro uma galera com um monte de câmera, né? Isso gera muita curiosidade, né? Helder, se você puder falar pra gente sobre esse contraste, né? Você que já fez muito trabalho em cidades grandes, né? Sobre esse contraste de fazer um trabalho aqui em uma cidade menor, às vezes, talvez repita até com algumas coisas que ela falou, mas como que foi na sua perspectiva? Olha, tem aquela analogia do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a facilidade geográfica de deslocamento. Acho que quando a gente está falando sobre uma série que representa várias localidades, é muito importante que a gente consiga fazer, e muitas pessoas trabalhando, que os deslocamentos sejam fáceis. E aqui tem essa vantagem porque é tudo muito próximo. Então imagina que mesmo a equipe estando em diferentes lugares, e os sets e afins, a gente tinha uma facilidade de se locomover num curto espaço de tempo, e isso ajuda na questão de logística e na produção. Por exemplo, quando estivemos nas visitas técnicas, conseguíamos visitar várias locações no mesmo dia, e isso ajuda no orçamento, porque são menos dias fazendo isso. Então isso foi muito importante para a gente também conseguir representar vários lugares diferentes dentro da série, nos episódios. Eu acho que isso fez uma diversidade de visões e geografias muito, muito, muito legal. E a cidade também é muito bonita, o todo, assim, como, né, nós mencionamos, assim, cinematograficamente mesmo. Não sei, assim, quando você vem de fora, você romantiza tudo, né? Tudo assim, nossa, que tá lindo, isso aqui tá maravilhoso. Mas, de fato, assim, isso faz com que as pessoas, quando forem assistir, olhem e falem, nossa, que lindo.
para além também da qualidade técnica da nossa equipe, que entregou muito, do departamento de arte, na questão do trabalho nessas locações, departamento de fotografia, a forma de iluminar, a intimidade com os personagens, a intimidade com o espaço também, quando, né, os espaços maiores para poder ambientar e quando a gente chega perto do personagem. Enfim, tudo isso faz parte da nossa série, eu tenho certeza que vai gerar uma identificação muito grande. A gente ficou muito feliz porque, especificamente sobre Londrina, né, sobre ser esse, como o Helder falou, tudo fácil de deslocar, rápido de deslocar, isso ajudou muito a enriquecer a série, porque ela é uma série que retrata a cultura de rua, então ela é uma série urbana, ela se passa basicamente na rua, nos nas cenas externas. E aí a gente pôde ambientar as cenas diversificando os lugares. Então isso ficou assim muito bonito. A escolha das locações passou por essa possibilidade, né? Inclusive eu me lembro deles falando na Batalha de Rima, vamos fazer, então vamos ter uma na Concha, na Praça Coavilha, agora vamos fazer uma interna para ter uma coisa diferente. Vamos pegar um pôr do sol ali no lago, vamos fazer uma laje lá no União da Vitória, enfim. Então foi possível mostrar essa riqueza, o internato Monte Carmelo. A gente mostrou coisas belíssimas, belíssimas. Maravilha. Gente, o papo tá incrível, mas a gente precisa começar a encaminhar pro final, né? Então, eu queria saber qual que é o próximo passo, né? Agora que as filmagens já terminaram, acho que a gente pode começar a falar de pós-produção, né? Então, quando que começa a montagem, a finalização da série mesmo, né? Como que vai ser esse processo? Bom, nesse momento, a gente só quer desproduzir. Que agora é um trabalhinho, né? Não é o trabalho mais gostoso, que é a desprodução. Então, a gente está fechando a nossa base, a gente está vendo o que é acervo, enfim, fechando os contratos. Então, a gente está nesse período. E também as pessoas querem descansar um pouco, outras já foram para outros trabalhos. E aí depois eu vou conversar com a diretora, com a Sabotati, com a Andréia, a produtora executiva, para alinhar como vai ser a pós-produção. A gente tem uma pós-produção desafiadora, porque é uma série muito musical, muita música, batalha de rima, enfim. Então tem essa questão, e aí a gente vai definir isso. A gente tem uma casa de pós-produção já alinhada de Porto Alegre, que deve ser com quem a gente vai fazer a pós-produção, mas eu realmente ainda não é que eu não quero responder, porque realmente eu ainda não sei. É uma questão de tempo. A gente para não ficar muito ansioso e não atropelar, a gente foi entendendo que a gente iria por etapas, né? Então a gente concentrou tudo agora na produção, e agora a gente vai sentar para ver a estratégia para pós-produção. Fizemos um bom bolo, tá maravilhoso, tá lindo, tá muito gostoso. Agora vai lavar a louça, colocar na caixinha, colocar o lacinho, colocar o enfeite, destinar para onde for, né? Destinar para onde for. Ótima analogia. Então não tem uma previsão de quando a gente vai poder assistir? Olha, eu acho que uma previsão mínima são uns 2 anos. Eu acho que antes disso eu não acredito. Você acredita, Helder? Bom, vai que os astros. Vai que os astros, né? Deu tudo tão certo, né? Vai que tem uma conjunção maravilhosa, mas essa é uma média que a gente está imaginando. E vocês têm uma ideia de onde a gente vai conseguir ver essa série? A projeção. O sonho. Plano perfeito. O sonho. Nas grandes plataformas para alcançar o máximo de gente, né? Assim, e ela tem muito potencial e muita qualidade técnica, narrativa, e para isso acontecer, então, para as cabeças. Assim, para as cabeças. Toda a equipe que a gente tem ali, das pessoas que já trabalharam em grandes produções, todos têm essa avaliação, de que ficou muito bom e que a gente vai conseguir. A gente tem certeza que vai. Tudo Bom, muito boa a referência. Bom, se você pudesse definir o que foi essa experiência em uma palavra, depois a gente gostaria muito de saber. Uma palavra? Isso aí, uma palavra. Meu Deus, será que eu sou capaz? Eu que escrevo tanto. 2.
Nossa, Helder, fala primeiro, vai, deixa eu Nossa, pensar. eu tava aqui achando que eu ia poder elaborar enquanto você pensa. Vai, uma frase curta, então. Vamos dar uma colher de chá. Vou parafrasear a Brenda Lígia, que disse a série das nossas vidas. Acho que Excelente. isso resume. Três palavras. Evolução, paixão e cultura. Acho que são palavras que representam, mas ainda assim falta. Ainda Com assim fala. certeza. Agora, Mas é isso. um conselho, Helder, para quem está começando nesse ramo do audiovisual, o que você poderia falar? Olha, eu acho que é muito importante, do momento que a gente entendeu que é o nosso objetivo, buscar se conectar com as pessoas que estão fazendo, que estão trabalhando, estar aberto para a coletividade, assim. Eu costumo dizer que eu dei uma sorte muito grande da minha turma de cinema, e isso é algo que foi um diferencial, porque nós somos e éramos muito apaixonados por cinema, então existia um ímpeto e uma vontade de estar fazendo, de estar produzindo e estar se arriscando. E eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer isso, ir para a rua, testar, treinar, porque a teoria ela só leva a gente até certo ponto, né? Então, do momento que a gente consegue se conectar com as pessoas que estão ali fazendo, que estão apaixonadas, e a gente se propõe a, tipo, tá, eu quero estar no departamento de foto, mas hoje eu vou estar aqui ajudando no departamento de produção, mas hoje eu vou aqui disponibilizar meu carro para dar uma carona para fazer uma produção, tudo isso vale muito. E acho que essa energia no começo da jornada, da carreira, ela é muito importante para ir direcionando e para a gente conseguir ir acontecendo. Então, sejam muito apaixonados, se arrisquem, façam de novo, façam mais uma vez, se conectem com as pessoas, tenham cara de pau de bater na porta das pessoas. O que vocês estão fazendo aí? Quero, tá? Como é que eu posso somar? Como é que eu posso colaborar? Porque acho que é uma das formas, assim, de conseguir acontecer. E você, Alessandra, o seu conselho? Dentro do quê? Do roteiro, da produção, do que é? Eu acho que pode ser da sua área Olha, de criação. especificamente na área de criação, ler, ler e ler e ler e ler. Porque o Helder falou há pouco sobre... Não foi bagagem que você falou, repertório. Repertório é fundamental, fundamental. Então, quanto mais você lê, mais você adquire repertório de histórias, de imaginário para criar. Participar de cursos, estudar e escrever, escrever, e reescrever, e reescrever, e reescrever. É importante que quando a gente escreve uma história, que a gente submeta essa história à avaliação crítica. Então, seja principalmente para pessoas que entendem, né? Porque aí porque o feedback vai ser mais específico. Mas submeta a sua história, mostre para seus pares, faça consultorias, reescreva, abra o ouvido, ouça. E isso vai fazer com que a história amadureça, melhore e fique pronta. Porque, normalmente, as primeiras versões, os primeiros tratamentos são clichês. Porque aquilo que é mais fácil, que vem mais fácil no nosso pensamento, é aquilo que você escreve com rapidez. Aquilo que é bom demora, custa, sabe? Ele é feito com muita reescrita. Então, é isso. Não dá para acreditar na primeira coisa que você escreve, porque você provavelmente vai estar reproduzindo o que todo mundo já fez, né? Então, ouça, esteja aberto, que a sua história só vai melhorar. Nossa, maravilha. Bom, então eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Vou agradecer novamente o tempo de vocês, a disposição de vocês. A gente falou muito, a gente conversou muito antes mesmo da gravação. E foi muito legal saber tudo sobre o processo da produção também. A gente conversou sobre antes. Vocês foram realmente assim, muito importantes pra gente. A conversa foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado também da experiência, né? Quando a gente chegou aqui, o Helder olhou pra mim e falou baixinho, ai, que legal. Que maravilha. Helder, tomara que você aproveite ao máximo seus últimos dias em Londrina, que você ande muito de patinete. Ficamos sabendo que essa é a sua atividade favorita aqui na cidade, né? E, bom, para você, Alessandra, a gente deseja que mais produções venham e que esse processo, né, agora de produção seja tranquilo, seja, enfim, também muito interessante, como toda a série foi.
Muito obrigada, eu agradeço. Foi realmente um prazer e contem conosco. Gostaria de Exatamente. agradecer também. Pra gente que está se formando, é uma oportunidade muito grande poder ter experiências como essa, trocar esses conhecimentos e muita luz, muito sucesso na caminhada de vocês. Eu tô ansiosa para assistir. sim. Vou esperar muito, mas eu acho que vai valer a pena. Vai sim. Com certeza. Um dia estaremos fazendo a pré-estreia aqui em Londrina, Estaremos Sim. botando Ah, sala de cinema estaremos com várias né? sessões. com várias sessões. Maravilha. Legal. Bom, então esse foi o Pretexto Sonoro, um programa desenvolvido pelos alunos do 4º ano noturno de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou a Rafaela Moraes. Eu sou a Fernanda Soares. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Boa noite.